Uma das perguntas mais fascinantes que podemos nos fazer é sobre o nosso lugar no vasto universo. Após 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica, 4,5 bilhões de anos desde a formação da Terra e pelo menos 4 bilhões de anos desde que a vida surgiu em nosso planeta, os seres humanos alcançaram feitos incríveis. Pela primeira vez, temos indícios concretos de que a Terra abriga uma civilização inteligente, senciente e tecnologicamente avançada. Somos capazes de captar sinais que viajam pelo cosmos distante, identificar suas origens e propriedades e até mesmo começamos a explorar o espaço além das fronteiras do nosso próprio planeta. Mesmo com toda a nossa busca por sinais de vida inteligente em outros pontos do universo, mais de meio século se passou sem que tivéssemos evidências robustas que confirmem a existência de outras civilizações. A vida, com todas as suas complexidades, é um fenômeno que envolve diversas etapas, mas os ingredientes necessários para ela são abundantes em todo o universo. Mesmo que busquemos formas de vida semelhantes à nossa, o universo oferece uma infinidade de possibilidades. Então, se os ingredientes para a vida são tão comuns e nós evoluímos de maneira tão natural, por que ainda não encontramos outros seres? A formação de planetas rochosos, moléculas orgânicas e os blocos essenciais para a vida não são raros. Para que esses processos aconteçam, é preciso que elementos pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, estejam presentes. Após o Big Bang, o universo inicialmente era composto principalmente de hidrogênio e hélio. Somente com o tempo, a presença desses elementos mais pesados tornou-se possível, permitindo a formação de planetas como a Terra e o desenvolvimento de processos químicos complexos, essenciais para a vida como a conhecemos. As estrelas, através de suas gerações sucessivas, são responsáveis pela criação e dispersão desses elementos. Elas queimam seu combustível por bilhões de anos, explodem em supernovas e reciclam os elementos pesados, incluindo as fusões de estrelas de nêutrons, fundamentais para a criação de novos elementos essenciais para a vida. Esse processo envolve fenômenos astrofísicos muito complexos e, embora a Terra tenha se formado há mais de 9 bilhões de anos, o universo não precisou esperar tanto tempo para que esses elementos se formassem e fossem distribuídos. Os cientistas classificam as estrelas em 3 grupos principais: população primitiva e Teis. As estrelas mais semelhantes ao Sol, por exemplo, fazem parte da população Rima e possuem uma pequena quantidade de elementos pesados em sua composição. Esses sistemas estelares contêm tanto planetas rochosos quanto gigantes gasosos e podem ter as condições ideais para a vida como a conhecemos. As estrelas de população 2 geralmente têm uma idade mais avançada e contêm menos elementos pesados em comparação com o Sol. Seus planetas são, com frequência, difusos e muitas vezes compostos por gases. Essas estrelas são consideradas primitivas, carentes de elementos pesados necessários para sustentar a vida como conhecemos. Já as estrelas de população 3 são as mais antigas, formadas nas primeiras gerações do universo e acredita-se que sejam as primeiras estrelas de todas. Embora ainda não tenham sido encontradas, os cientistas especulam que elas se formaram nas primeiras galáxias, que eram predominantemente compostas por estrelas de população 2. À medida que nos afastamos dessas galáxias, encontramos uma mistura de estrelas jovens e velhas, algumas ricas em elementos pesados e outras com escassez desses elementos. Um dos achados mais significativos da missão Kepler foi o sistema Kepler 444, que, embora pertença à população 2, contém planetas que orbitam estrelas muito mais antigas que a Terra.
Enquanto o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos, o planeta Kepler 444 tem cerca de 11,2 bilhões de anos. Isso sugere que mundos semelhantes à Terra poderiam ter se formado muito antes da nossa existência, possivelmente até 7 bilhões de anos antes, nos primeiros dias do universo. Isso nos leva a refletir sobre a possibilidade de existirem locais no universo, até mesmo dentro da Via Láctea, mais propícios ao surgimento de vida inteligente do que o nosso próprio sistema solar. Quando falamos sobre a busca por vida extraterrestre, dois conceitos importantes entram em cena: a equação de Drake e o paradoxo de Fermi. A equação de Drake tenta estimar quantas civilizações alienígenas poderíamos ser capazes de detectar sinais. Já o paradoxo de Fermi sugere que, se civilizações extraterrestres realmente existissem, já deveríamos ter detectado sinais de sua presença, pois, teoricamente, elas teriam se espalhado por toda a galáxia. No entanto, alguns defendem que a busca por esses sinais pode ser inútil, pois ainda não entendemos completamente como o universo cria formas de vida inteligente. Para entender melhor esse processo, devemos refletir sobre os passos que levaram à nossa própria existência e explorar como a inteligência poderia surgir em condições diferentes das nossas. A precisão nas nossas análises é crucial, assim como evitar fazer suposições sem fundamento ou cair em falácias lógicas, como a falácia de provas de ausência ou a ideia de que correlação implica causalidade. Ao tentar estimar o que existe lá fora, é vital não cometer dois erros comuns. O primeiro é fazer estimativas sem levar em conta a incerteza. Simplesmente afirmar que algo é X não é suficiente. Para que uma estimativa seja significativa, devemos incluir margens de erro, intervalos de incerteza ou alguma outra forma de medir a probabilidade. Por exemplo, estimar uma probabilidade de 1 em 100 com uma incerteza de 10% é bem diferente de estimar uma probabilidade de 1 em 1000 com 100% de incerteza. O segundo erro, o mais comum, ocorre ao tentar usar a equação de Drake para resolver o paradoxo de Fermi, sem considerar todas as variáveis que ela envolve. A equação de Drake foi uma grande conquista científica, pois, pela primeira vez, tentou quebrar uma questão aparentemente desconhecida. Quantas civilizações inteligentes existem na nossa galáxia neste momento? Para fazer isso, precisamos considerar uma série de questões menores, como a taxa de formação de estrelas na Via Láctea, a fração de estrelas que têm planetas, o número médio de planetas potencialmente habitáveis e a fração de planetas que poderiam desenvolver vida, inteligência e até civilizações avançadas. As civilizações emitem sinais detectáveis que revelam sua presença e indicam quanto tempo elas continuam a emitir esses sinais. Se multiplicarmos esses fatores, podemos ter uma estimativa do número de civilizações ativas que poderíamos detectar hoje. Contudo, logo enfrentamos um grande desafio. Como sabemos, é necessário compreender a taxa de formação de estrelas na Via Láctea. O problema é que, se tomarmos essa taxa e a multiplicarmos pela idade do universo desde o Big Bang, o valor obtido seria muito baixo. De acordo com esse cálculo, a Via Láctea teria formado apenas cerca de 10 bilhões de estrelas ao longo de sua história. Embora 10 bilhões pareçam muitos, na verdade esse número representa apenas 2 a 3% das estrelas que estimamos existir na galáxia, que são cerca de 400 bilhões. No entanto, essa estimativa não é precisa. E a razão é simples. A taxa de formação de estrelas não foi constante ao longo do tempo. O universo começou sem estrelas e a formação estelar começou aproximadamente 200 milhões de anos após o Big Bang, aumentando durante os primeiros 3 bilhões de anos antes de atingir um pico e, a partir daí, diminuindo gradualmente. Além disso, dentro da nossa própria galáxia, provavelmente houve períodos de intensa formação de estrelas, especialmente quando galáxias menores se fundiram com a nossa. Hoje, podemos até estar passando por uma nova fase de intensa formação estelar, já que as interações gravitacionais de nuvens gasosas e da galáxia de Andrômeda influenciam a nossa. Porém, esse é apenas um
um dos motivos pelos quais a equação de Drake, uma tentativa de estimar a quantidade de civilizações no universo, está com problemas. O principal erro da equação é que, quando foi formulada, ela assumiu um modelo do universo que hoje sabemos ser incorreto. A equação de Drake partiu da premissa de que o universo é eterno e estático. Mas, como descobrimos pouco tempo depois de sua proposta, o universo não é imutável. Ele se originou de um estado quente e denso, que passou por uma rápida expansão conhecida como o Big Bang, ocorrendo em um tempo finito no passado. Portanto, em vez de tentar calcular quantidades com base em suposições antigas, é mais produtivo focarmos nas variáveis que podemos medir com certeza hoje e abordar as grandes incógnitas cósmicas de maneira mais responsável. Há mais de 60 anos, quando a equação de Drake foi apresentada, nosso entendimento sobre o universo era bem mais limitado. Hoje, temos uma visão muito mais clara sobre a Via Láctea e, além dela, conseguimos identificar os diferentes tipos de estrelas e as populações que existem, além de compreendermos melhor os processos envolvidos na formação de elementos pesados, planetas rochosos e a criação de química complexa. Por exemplo, agora sabemos como moléculas que armazenam energia podem surgir a partir de estruturas básicas e como a luz das estrelas possibilita reações químicas essenciais para a vida. Além disso, os cientistas avançaram muito no estudo da variedade e abundância de planetas que orbitam estrelas além do nosso Sol, conhecidos como exoplanetas. Há apenas 3 décadas, estávamos começando a descobrir nossos primeiros exoplanetas e agora já confirmamos mais de 5.000 deles. Embora os dados que temos hoje sejam inclinados a detectar os planetas mais fáceis de encontrar, os cientistas sabem como medir esses vieses com precisão, em vez de se basearem apenas em suposições. Atualmente, temos acesso a informações incríveis sobre a Via Láctea e sabemos o número total de estrelas em nossa galáxia. Essas estrelas estão organizadas em diferentes populações e conseguimos calcular o número médio de planetas que orbitam cada uma delas, além da composição dos elementos presentes nesses planetas. Esses dados são essenciais para entender a química complexa que poderia levar ao surgimento de vida. Também conseguimos identificar o número de planetas que poderiam ter condições adequadas para abrigar vida. Com essas informações, é possível estimar o número de planetas potencialmente habitáveis na nossa galáxia. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, sendo que 80% delas são anãs vermelhas, 18% são estrelas semelhantes ao Sol e apenas 2% são estrelas massivas e de vida curta. Para que a vida se desenvolva, cada sistema estelar normalmente tem entre 5 a 10 planetas. Desses, aproximadamente 1 a 2 ficam na zona habitável de cada estrela. Estima-se que cerca de 20% dos planetas que orbitam estrelas semelhantes ao Sol sejam semelhantes à Terra em tamanho. E essa porcentagem é ainda maior para planetas rochosos orbitando anãs vermelhas, que são mais comuns. Se assumirmos que os sistemas de anãs vermelhas não são habitáveis, mas que os sistemas semelhantes ao Sol são, podemos calcular o número de planetas potencialmente habitáveis na Via Láctea. Com base nesses cálculos, podemos concluir que o universo, de fato, possui um grande número de lugares que podem abrigar vida. As estrelas da nossa galáxia têm, em média, 18% de chance de abrigar planetas potencialmente habitáveis. Isso já nos dá um ponto de partida, mas há mais variáveis em jogo. Para cada estrela que estudamos, encontramos cerca de 1,5 planetas na chamada zona habitável, que é a região onde a água líquida pode existir. Desses planetas, cerca de 20% são semelhantes à Terra em tamanho, o que nos leva a uma estimativa de que existem aproximadamente 21,6 bilhões de planetas habitáveis na Via Láctea. No entanto, podemos simplificar esses números para tornar a compreensão mais fácil. Se arredondarmos para cerca de 20 bilhões, isso já nos dá uma boa ideia. Mas é importante lembrar que esses números estão longe de serem exatos e há muitas incertezas. Por exemplo, a quantidade de estrelas na Via Láctea pode ser menor do que os 400 bilhões estimados,
podendo chegar a apenas 200 bilhões. Além disso, algumas estrelas podem ter uma quantidade muito baixa de elementos pesados, o que torna os planetas ao seu redor pouco propensos a sustentar vida. Outra complicação é que menos de 20% das estrelas podem realmente ter planetas. Além disso, as zonas habitáveis ao redor dessas estrelas não são universais. Elas podem variar em tamanho, com uma incerteza de cerca de 33%. Também precisamos explorar melhor os planetas que estão nas extremidades do espectro de massa e raio para entender melhor a potencial habitabilidade desses mundos. As estimativas de que 20% dos planetas sejam semelhantes à Terra podem ter uma margem de erro de até 25%, o que faz com que a quantidade total de planetas habitáveis na galáxia possa variar de 5 bilhões a até 50 bilhões. Se considerarmos também as estrelas anãs vermelhas, esse número poderia aumentar até 10 vezes, já que essas estrelas são muito mais comuns do que as estrelas como o Sol. Curiosamente, fatores que anteriormente eram considerados importantes, como a presença de uma lua grande, como Júpiter tem, a distância do planeta em relação ao centro da galáxia, ou se ele pertence a um sistema estelar único ou binário, parecem não ter um impacto significativo na habitabilidade desses planetas. Porém, nossa compreensão sobre a habitabilidade cósmica ainda é limitada. Sabemos que os ingredientes para a vida estão amplamente espalhados pela galáxia, desde asteroides e gás no centro galáctico até as atmosferas e superfícies de outros planetas e luas do nosso sistema solar. No entanto, ainda não sabemos exatamente qual fração desses planetas pode realmente abrigar vida. Carl Sagan, na série Cosmos, sugeriu que a probabilidade de a vida surgir em um planeta fosse entre 0,1% e 10%, o que ele considerava uma estimativa conservadora. No entanto, a origem da vida pode ser um processo muito mais difícil do que imaginamos. O fato de a vida ter surgido relativamente cedo na Terra não significa que seja um processo comum em outros planetas. As probabilidades podem ser extremamente baixas, talvez tão pequenas quanto uma em 1 milhão. Se pudéssemos voltar no tempo e reverter a história da Terra, a probabilidade de vida surgir novamente aqui poderia ser muito diferente. Nossa ignorância sobre esse tema é realmente surpreendente. Além disso, uma vez que a vida surge, com que frequência ela enfrenta extinções? E qual a probabilidade de ela persistir por bilhões de anos? Será que a vida permanece em um estado simples, sem evoluir para formas mais complexas, como organismos multicelulares ou com reprodução sexual? Essas são questões que ainda não conseguimos responder com precisão, e as respostas podem mudar drasticamente dependendo de onde buscamos a vida no cosmos. A vida na Terra, mesmo depois de bilhões de anos, ainda segue padrões que podem ser surpreendentemente semelhantes às formas simples que surgiram no início da explosão cambriana. No entanto, nossa compreensão desses processos é limitada e muitas vezes nos falta a certeza sobre como esses eventos ocorreram. Se considerarmos uma probabilidade de 10% para qualquer um desses cenários, pareceria razoável. Mas, sem uma observação mais detalhada ou dados concretos, essa chance poderia ser tão alta quanto 90% ou tão baixa quanto 0,001%. E sem uma base experimental sólida, tentar fazer afirmações definitivas sobre esses eventos seria um exercício de autoengano. Além disso, mesmo depois que a vida na Terra evoluiu para organismos multicelulares complexos, capazes de reprodução sexuada, demorou milhões de anos para que surgisse uma espécie que eventualmente se tornaria tecnologicamente avançada. A frequência com que isso ocorre é uma questão que podemos tentar expressar em porcentagens, mas na prática isso pode ser tão raro quanto ganhar na loteria 5 vezes seguidas. A questão de quanto tempo uma civilização avançada dura também é um grande mistério. Será que ela se torna uma civilização multiplanetária ou interestelar? Ou, como a história da Terra mostra, a tecnologia avançada pode levar uma espécie à extinção em um curto espaço de tempo? Diante das imensas incertezas que envolvem esses cenários, é totalmente plausível considerar a hipótese de que os seres humanos possam ser a única forma de vida inteligente, não apenas na Via Láctea, mas
existentes em todo o universo observável. O universo contém mais de 1 trilhão de estrelas, o que significa que há uma quantidade muito maior de estrelas do que em nossa galáxia. Estima-se que haja cerca de 20 bilhões de planetas do tamanho da Terra na zona habitável de suas estrelas, com potencial para suportar água líquida. No entanto, a presença de vida nesses planetas ainda é um grande mistério. Será que a maioria deles abriga vida? E se sim, quantos desses planetas desenvolvem formas de vida inteligente e civilizações tecnologicamente avançadas? Enquanto a humanidade continua sua busca para explorar o cosmos, outro fenômeno intrigante surgiu: os UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Esses avistamentos, muitas vezes relatados por pilotos treinados e pessoal militar, desafiam as explicações convencionais e nos forçam a reconsiderar nossa compreensão do céu. Será que esses avistamentos representam algo mais do que apenas fenômenos naturais ou causados pelo homem? A resposta para essa pergunta permanece envolta em mistério, acrescentando mais uma camada de complexidade à nossa jornada em busca de respostas. Ao longo da história, sempre houve uma pequena parte da população que desafiou as explicações oficiais sobre fenômenos não identificados. Funcionários governamentais, por sua vez, mantiveram uma abordagem cuidadosa e evolutiva ao investigar encontros com UAPs, refletindo tanto a curiosidade científica quanto a preocupação com a segurança nacional. Muitos desses avistamentos foram explicados como fenômenos naturais ou provocados por atividades humanas, mas a possibilidade de encontros com vida extraterrestre continua a atrair a imaginação do público e a ser um tema de estudo e debate contínuo. Diante do crescente interesse e das preocupações do público, governos ao redor do mundo começaram a adotar uma abordagem mais sistemática para investigar esses avistamentos. Esforços colaborativos entre cientistas militares e especialistas civis estão em andamento para coletar, analisar e interpretar dados em busca de respostas. No entanto, relatórios mais recentes indicam que a maioria dos avistamentos era, na verdade, explicável por objetos comuns ou fenômenos naturais, frequentemente resultantes de erros de identificação. À medida que nos aventuramos mais profundamente em nossa busca por vida extraterrestre e no estudo dos fenômenos UAP, uma coisa permanece clara: o universo está cheio de mistérios infinitos esperando para ser descobertos. Nossa jornada para entender a verdade está apenas começando. Antes de nos aprofundarmos em questões sobre a longevidade das civilizações, a possibilidade de colonização ou até mesmo a vida baseada em máquinas, devemos primeiro considerar uma possibilidade importante relacionada ao paradoxo de Fermi, que trata da ausência de contato com civilizações extraterrestres avançadas. Uma explicação plausível para o paradoxo é que essas civilizações simplesmente não existem. É possível que em toda a galáxia e até mesmo no universo, a humanidade esteja sozinha. A ausência de vida alienígena é, de fato, um pensamento alarmante. O que isso significa? Bem, isso poderia indicar que civilizações como a nossa são como uma pequena vela em meio a uma vastidão de escuridão. Elon Musk expressou bem esse sentimento em um tweet recente, destacando a necessidade urgente de preservar e nutrir nossa civilização e nossa consciência. Ele comparou nossa consciência a uma pequena chama em meio à imensa escuridão do universo, uma chama que poderia facilmente se extinguir. Devemos, portanto, fazer todo o possível para manter essa chama acesa. Embora seja natural seguir explorando e buscando respostas, ainda não há evidências convincentes de que seres semelhantes aos humanos existam em outros lugares. Apesar de várias teorias que tentam explicar por que ainda não encontramos civilizações extraterrestres, a explicação mais simples e talvez mais difícil de aceitar é que elas simplesmente não existem. E devemos manter essa hipótese até que se prove o contrário. Se você está desapontado com essa visão, entendo, mas é importante reconhecer que, enquanto a ideia de encontrar vida extraterrestre inteligente é fascinante, também precisamos considerar a possibilidade de que podemos estar sozinhos no cosmos. Discutir isso com uma visão equilibrada, fundamentada na ciência e na investigação racional, é essencial. Por fim, adoraria saber sua opinião sobre
sobre esse tema na seção de comentários. Obrigado por assistir e não deixe de conferir também este vídeo sobre civilizações antigas avançadas que existiram muito antes de nós na Terra. Nos vemos lá.